Nós vamos voltar a insistir nesse convite em breve com novas linhas. Bom, agradeço a oportunidade, agradeço a introdução, a confiança da sociedade brasileira, e meu papel ficou muito fácil depois das duas aulas anteriores. Todas as dúvidas que vocês poderiam ter sobre o desenho desse estudo praticamente já foram respondidas, e eu agradeço muito aos dois colegas que me precederam. Bom, de qualquer maneira, a gente vai falar de um estudo desenvolvido na Noruega. Toda vez que a gente tem estudos da Noruega, a gente coloca nossas expectativas muito altas. Afinal, toda a população é indexada, todo mundo é registrado e é possível fazer todos os tipos de cruzamento. Então, a expectativa em relação a um estudo, tanto em termos de desenho de estudo como número de participantes, sempre é muito grande. E não foi diferente desse estudo. Entretanto, esse estudo teve como objetivo comparar os efeitos da mudança do original para o biosimilar. Ele teve como objetivo observar a piora, ou seja, ele iria examinar se você trocando do produto originador para o biosimilar, haveria alterações em eficácia, segurança e imunogenicidade. Foi, portanto, um estudo de transição simples, ou seja, a gente tinha o originador e metade da população passou para o produto biosimilar. Foi um estudo de não inferioridade. Para variar, eu já consegui não mudar. Já foi. Transição simples. Os pacientes a serem escolhidos para esse estudo passaram por um processo que não é também o habitual. O projeto foi financiado pelo governo norueguês. Os diferentes autores de diferentes regiões ou, vamos dizer, departamentos de saúde da Noruega se reuniram e desenharam um estudo. E foram a diferentes centros de gastroenterologia, de reumatologia e de dermatologia, solicitando que os pacientes fossem incluídos, solicitando a identificação e inclusão de pacientes. E, para tanto, os pacientes deveriam estar, a condição de entrada no estudo era paciente estar em tratamento com infliximab, tratamento estável por pelo menos 6 meses. De maneira geral, a média de tempo de uso de infliximab da população era alguma coisa em torno de 6,8 anos. Os pacientes foram avaliados a cada visita, visita sendo o momento em que eles recebiam o agente biológico. Num total de 14 visitas, caso estivessem recebendo a medicação a cada 4 semanas. E num total de 5, caso estivessem recebendo a medicação a cada 12 semanas. Nessa visita, todos os parâmetros de atividade clínica eram analisados, eram os dados recolhidos, bem como sangue para os diferentes testes de laboratório. Era um estudo randomizado, de não inferioridade, duplo cego, fase 4, com 62 semanas de segmento. Houve um cuidado muito intenso, ou muito bem delimitado, bem demarcado, no sentido de que todos aqueles que cuidavam dos pacientes estavam cegos quanto ao tratamento. Apenas a enfermeira que preparava a infusão conhecia o produto a ser administrado. Ele não foi desenhado para analisar qualquer chance de intercambiabilidade, ou seja, estudos de múltiplas trocas, ou os estudos de que talvez envolvendo mais de um elemento, mais de um produto que venha a ser a nossa realidade clínica, não podem qualquer conclusão ser tirada a respeito desse estudo, que foi um estudo de troca simples. Como já foi explicado, o cálculo da amostra foi realizado assumindo uma possibilidade de 30% de piora e baseado nos estudos anteriores da comparação de infliximab com esse biosimilar, foi considerada uma margem de inferioridade de 15%. Esses parâmetros foram extensamente discutidos pelos autores, inclusive com os autores dos trabalhos anteriores, de maneira que se chegasse ao melhor número possível
para a definição desse estudo. O problema foi o cálculo necessário para os pacientes, de número de pacientes necessários para esse estudo, foi de 492, após uma primeira triagem, 481 foram incluídos. Um cálculo mais restrito da amostragem indicava 394. De qualquer maneira, um número adequado foi incluído, 241 versus 240. Entretanto, observem a variedade de diagnósticos incluídos, principalmente pacientes com doença de Crohn e colite ulcerativa. Quando vamos para artrite reumatoide ou espondilite, pouco mais de 80 pacientes, 45, 46, nem 100 pacientes foram incluídos de cada uma das nossas doenças. Artrite psoriásica e psoríase são números tão pequenos que se tornam impossível qualquer conclusão. Essa escolha de pacientes com diferentes doenças não foi ao acaso. Os autores do estudo sabiam que iria acontecer e optaram por isso. Tratava-se de um levantamento solicitado pelo governo norueguês, com verbas restritas, tempo de inclusão restrito. E eles optaram em obter dados, talvez até discutíveis, sobre diferentes patologias do que tentar se concentrar numa única. Era algo, vamos dizer assim, que já se conhecia do estudo desde o seu início. Não aconteceu ao acaso. O que se observou foi que não houve uma diferença, não se demonstrou, que é um estudo de não inferioridade, aquela linha já explicada pelo Marcos. Vocês observam que, de maneira geral, se observou não inferioridade do produto biosimilar, não sendo possível tirar conclusões específicas para cada uma das doenças. Então, o que se tira nesse estudo, que tinha como objetivo observar a piora do doente com a troca da medicação, é que simplesmente não houve nada inesperado. Não houve, foi um estudo de não inferioridade, não se demonstrando a não inferioridade, e aqui os pacientes que pioraram. Observem que os números são pequenos, impossíveis de qualquer conclusão de maior monta, a não ser que aparentemente não houve uma diferença entre os dois grupos nesse sentido. A análise foi feita tanto por protocolo como por intenção de tratamento e os resultados foram os mesmos. Quando se analisou, aqui eu trouxe quase mais por curiosidade, se analisou em diferentes pontos, em cada uma das visitas, os índices de atividade da doença, se houve ou não piora nas atividades das diferentes doenças. E eu trouxe aqui os nossos que estão mais na nossa área da reumatologia. Espondilite, artrite reumatoide, de acordo com o DAS 28, com o SEDAI e o ESDAI. Observando azul o infliximab, vermelho o biosimilar, e vocês podem observar que não é possível realmente tirar qualquer conclusão contra um estado de piora desses doentes, número pequeno, variação enorme da atividade de doença observada. E, finalmente, outros dados que poderiam ser de interesse, a porcentagem de efeitos adversos foi exatamente igual, efeitos adversos graves, reações infusionais, interrupção do tratamento e presença de anticorpos antidroga foi extremamente similar. É um estudo que os próprios autores reconhecem haver problemas. Os pacientes não foram obrigados a entrar no estudo, eles receberam a proposta, optaram, assinaram um consentimento informado. Então, nós não sabemos se aqueles pacientes que não participaram do estudo teriam tido uma resposta ou um perfil diferente desses pacientes, deveriam estar estáveis, e o conceito de estabilidade, sem dúvida, é subjetivo. A definição de piora foi estabelecida de acordo com cada um dos critérios de atividade para cada uma das diferentes doenças, mas nós sabemos que eles são extremamente diferentes entre si, e o que é necessário para uma piora numa doença não é necessariamente semelhante ao de outra. São todos problemas envolvidos com esse estudo e reconhecidos pelos autores. E é isso então. Obrigada.